E aí rapaziada, suave meu mano, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Eu vim trazer dessa vez uma Darkstar. Vai contar a história de um jovem garoto que basicamente era um fracasso por total. Ele acabou falecendo e reencarnando em outro mundo. Nesse mundo ele vai ser um cara overpower, não como o outro, que basicamente era humilhado por todo mundo e nenhuma garota queria ele. Nesse mundo vai ser o completo contrário. Vai ser um cara forte, pegador, cheio de totose. Se inscreva no canal, vire membro de qualquer valor para não estar tendo anúncio, tamo junto. O mal começa com um misterioso meteoro, caiu na Terra das Estrelas. Junto com o meteoro vieram alguns monstros do espaço sideral. Caçadores de humanos são a principal fonte de alimento e eles levaram apenas alguns anos para espalhar por toda a Terra. O meteoro trouxe muitos problemas, mas também fez com que os humanos evoluíssem. Long Ming, o rei estelar, evoluiu mais forte, se tornou o líder do mundo. Na batalha contra os caçadores, Long Ming liderou 72 guardas estelares e construiu o último lar para o seu povo na luta contra os caçadores. Palácio Estelar. Porém, uma batalha contra os caçadores, Long Ming, o rei estelar, acabou sendo derrotado de uma forma humilhante. O seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. Nos é levado para a cidade W Hospital. Todas as partes do corpo do Prota não funcionam mais, exceto seu cérebro. Sabe que vai passar o resto da sua vida na cama desse hospital. Pelos últimos 3 anos esteve deitado no local, sem nem poder chorar ou dar risada. Nos é apresentado Su Xianbai, 18 anos de idade, paciente em estado crítico. Miastenia grave. Sua única companheira além da TV e da parede é sua mãe chorando o tempo todo. Nos é explicado que o médico já falou para a mulher, a doença já afetou o sistema respiratório, os sintomas deles estão evoluindo demais, ele pode ter uma parada respiratória a qualquer momento, é para estar pronto para o pior. Ele teme muita morte, mas o seu maior medo é a chegada de um ceifador, não pode fazer nada. De repente ele começa a escutar alguns batuques e pedindo para acorde. Essa mulher começa a chamá-lo de mestre e pede para que não morra. Ao acordar percebe que tem belos melões na sua frente. Ela tá por cima do mesmo, pedindo para que acorde. Ela está muito feliz depois que o garoto acordou, perguntando quem é a garota. Percebe que consegue falar e não é igual ao outro mundo. Ela se apresenta como Zhao Pinge. Vai ser a guarda-costas do garoto a partir de hoje. Ela é basicamente uma serva suprema. Mesmo assim o garoto ainda não sabe muito bem o que aconteceu, mas sabe que ela está vestindo de um meio tentador para a sua saúde. É um jovem de 18 anos, então é óbvio que ele tem uma reação estranha como essa. De repente ele solta um grito e não entende que dor absurda é essa. Isso definitivamente não é um sonho, a garota fica se perguntando o que está acontecendo com ele. Ele lembra que estava morto e não entende por que está no local, todos seus sintomas sumiram. Perguntando novamente se está tudo bem, ele responde que sim, mas pergunta para saber quem está chamando de mestre. Ela fica sem entender porque o cara acordou estranho. Ela explica que o mesmo herdeiro do trono do Palácio Estelar, o escolhido por Long Ming. Basicamente ele é o herdeiro do rei do mundo. Ela volta a explicar que o Palácio Estelar é o último lar dos humanos, e o rei estelar é o líder dos humanos que restaram. O mestre tem a responsabilidade de salvar toda a humanidade assim como Long Ming, e pelo que ela disse, se Long Ming reencarnou nesse mundo. Mas ele mesmo assim não acredita nisso. A garota começa a morder os seus próprios dedos de raiva. Se não acredita na garota, vai dar um jeito de provar. O cheiro de sangue atrairá os caçadores ao redor. Vai entender quando ver com seus próprios olhos. De repente começa a aparecer alguns zumbis. Esses caçadores são de nível humano. Logo ele fica surpreso porque realmente é verdade. Eles evoluíram a partir dos humanos e se alimentam deles para sobreviver. O mundo inteiro, menos o Palácio das Estrelas e seu habitat. Os responsáveis por esse mundo ter ficado tão patético são os caçadores. Agora o garoto sabe que não é mentira, então pede para que vá logo, vai arranjar um jeito de ganhar tempo. Ficou deitado pelos últimos 3 anos, tá na hora de mexer o corpo um pouco. Perguntando se seu mestre não tem medo, ele fala que tem, mas que tem mais ainda, o medo de perder a sua vida. Ele jamais gostaria de ver uma garota bonita assim morrer na sua frente. Na mente dela, sabe que Long Ming escolheu uma ótima pessoa, assim voa para o céu. Ele fica impressionado que as pessoas nesse mundo também conseguem voar. O garoto nota que ele parece zumbi, sua velocidade não é muito alta. Sabe que se caso fugir com toda a velocidade, eles não vão cansar. De repente eles começam a pular e vai na frente do garoto, mas ele começa a respirar fundo para se acalmar um pouquinho. De repente vem uma voz na sua mente perguntando o que está acontecendo. Esse é o famoso líder do mundo. Ele fala que está dentro do corpo de Shu, o seu corpo contém outra alma. Enquanto está vendo toda a cena, a garota fica perguntando se caso Long Ming realmente estiver ali, quer que mostre a sua verdadeira habilidade. Enquanto isso está repleto de zumbi na volta dele. Se caso morrer agora, vai aparecer a escuridão eterna. De repente começa uma luz no local, e todos os zumbis acabam falecendo por conta do seu poder. Sentindo a sua aura, percebe que parece uma sensação de renascer.
Depois de destruir muitos deles, começa a ver diversas coisas. É muito poder e não entende que sensação é essa. Ele sente que é tão quente todo esse poder está reunido ao seu corpo. Ela pede para que não fique surpresa, essa habilidade do seu mestre é a escuridão eterna. Além de absorver energia, ela também pode roubar as habilidades dos outros. Mas a mente do garoto sabe que isso é muito roubado, é como se fosse algo de outro mundo. Talvez seja por causa dessa habilidade que a sua doença sumiu, talvez tenha se curado. Perguntando o que ela está fazendo, o Palácio Estelar precisa dele e se agacha no chão. Então pede para que retorne logo ao palácio imediatamente, se perguntando que trono é esse e não está interessado em nada. Voltando para casa, pergunta o motivo que não está interessado ao trono, porque está com tanta pressa para chegar no palácio. Ele comenta que ainda não encontrou algo para comer e está com bastante fome. Olhando para a frente, percebe que esse é o grande refúgio, a muralha é bem alta e não tem como escalar. Não tem nenhum portão, então pergunta para saber como pode entrar. Ela pede para que não se preocupe, isso é apenas uma medida de segurança. Apenas os moradores do Palácio Estelar podem abrir o portão. Essa muralha tem 700 metros de altura e 20 metros de espessura. Ela pode detectar o nível dos caçadores também. Residência do avanço do Palácio Estelar Zaopinger. Então deseja boa-vinda para o garoto, apresentando para ele, mesmo que não tenha nada de fora. Dentro do Palácio Estelar é algo absurdo. As pessoas ainda podem ter seus próprios negócios e viverem pacificamente. Isso tudo é graças aos guardas estelares. Perguntando para saber quem são essas pessoas, ela responde que são os protetores do Palácio Estelar. O Palácio Estelar fica no meio de um grande abismo. Os guardas vigiam as duas entradas do Palácio Estelar. Todos eles são guerreiros de elite escolhidos a dedos. São divididos em 5 níveis diferentes de acordo com a força deles, S, A, B, C e D. Na mente do garoto, eles são apenas guardas de portões. Andando pelo caminho, de repente ela é chamada. Ele fala que a garota continua saindo do palácio sem sua permissão, e pergunta se realmente está brincando. Esse homem é o Guardião Estelar, nível C, Burst Zhang Tenming. Ela pede para que não a leve a mal, estava apenas procurando por pistas sobre Long Ming. As pessoas começam a cochichar que ela ainda está à procura desse homem, e ela não desistiu ainda. É uma caçada estranha. O homem responde que ele morreu há 3 anos atrás. Pergunta se ainda está procurando pelo corpo dele, todo mundo começa a dar risada. Ficando estressada, ela lembra de ter fugido várias e várias vezes, ela é muito teimosa. Os guardas já disseram que Long Ming faleceu e morreu na guerra. No local que ele esteve tinha muitas vítimas. De repente, Shu começa a se alongar um pouco e chama ele de guardinha, já que ele tem uma gangue inteira e ainda está incomodando uma garota para partir para cima dele. Perguntando se ele não tem vergonha na cara, fica ainda mais irritado. Todo mundo fica perplexo porque ele provocou Zhang Tenming. Ele é o guarda de nível C, o mais ambicioso. Graças a isso, ele acaba sendo sentenciado à morte. Ele parte pra cima porque não gosta de forasteiros. Dando um soco, Shu consegue desviar com facilidade. Ele percebe que seu corpo realmente ficou muito leve, esse é o poder que absorveu. Atacando o guardião, de repente ele consegue desviar e todo mundo cai no chão com a pressão da garota. Ela não quer que ninguém toque no seu mestre enquanto estiver no local. A habilidade de campo gravitacional pode aumentar a gravidade ao seu redor, mesmo assim ela só consegue aumentar em 10 vezes. O garoto parte pra cima de Shu que consegue bloquear o golpe e ele não entende o que está acontecendo. Perguntando se não esperava por isso, joga o rapaz ao chão. E todo mundo fica de boca aberta com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, em algum lugar do Palácio Estelar, o Conde Drácula está conversando. Todo mundo sentiu alguma coisa. Essa garota é a Guardiã Estelar nível A, a raposa de 9 caudas. O Drácula sabe que esse poder é de Long Ming. Esse homem é o Guardião Estelar de nível S, Conde do Palácio Estelar, Drácula. Conseguindo derrotar um homem com extrema facilidade, ele fica todo desnutrido, perguntando para saber quem é esse garoto. Neil comenta que é apenas o pai dele, mas nada demais, enquanto dá risada. A garota aparece na sua frente, mas ele quer apenas aquela comidinha porque está com muita fome. Ela quer que coma o quanto quiser porque vai pagar tudo. Todo mundo está aterrorizado com a força desse forasteiro, mas derrotou um guardião de nível C tão facilmente, ainda usou a habilidade única do Ling Ming. Então pergunta para saber quem é ele. De repente na sua frente aparece uma garota. Zhang Tenming está incomodando as pessoas de novo, então vai matar a garota. Essa pessoa é a guarda de Su Xianbui, a melhor espadachim do reino, Zhong Zigin. De repente aparece uma garota nas suas costas, ao invés de matar as pessoas, não consegue fazer mais nada pela Pinger. Essa pessoa se apresenta como guarda de Su Xianbion, cientista, Lei Xin. Na sua mente fica espantado que realmente no reino ainda tem uma espadachim. E gostaria de saber se a garota faz parte do seu grupo. Ela pede para que não se preocupe com esse garoto, ou chamando de mestre, fala que ele realmente tem uma lição em todo mundo e o abraça. Ficando envergonhado, lembra que da última vez doeu bastante. Mas as garotas não entendem o motivo que chamaram de mestre. A garota comenta que Su Xiaobai tem a habilidade da escuridão eterna. Ele é o herdeiro do trono, o escolhido de Long Ming. Todo mundo fica aterrorizado que tem uma pessoa que precisa proteger. Então todo mundo sabe que esse garoto é o grande mestre e precisa protegê-lo urgentemente. De repente nos é mostrado o Palácio de Estelar, casa da Long Ming. O garoto começa a comer horrores e todo mundo fica aterrorizado com o tanto que ele comeu. Na mente da garota sabe que parece que ele é um espantalho, não come há milhares de anos.
Perguntando se gostou da comida, ele responde que estava maravilhosa. Perguntando para a Sushi Abiao. Ela sabe que mesmo que não entenda por que Long Ming lhe ensinou a escuridão eterna, se desapontar Long Ming nunca vai perdoar esse garoto. A médica concorda que Qin está certa, não é tão fácil assim herdar o mestre. Ele tem que cumprir o último desejo de Long Ming, que é se tornar o rei do Palácio Estelar e matar todos os caçadores do mundo. Mas ele está com uma cara de decepcionado, não gostaria de estar nesse lugar, ele quer apenas ver uma vida pacata e ficar de boa. Mas no seu quarto ele começa a treinar e fazer algumas flexões. Lembra que o Rei das Estrelas, o Rei do Palácio Estelar, e todo mundo quer que ele seja e não quer fazer isso. Mas não entende o que realmente essa pessoa tem a ver com ele. De repente aparece em suas costas um homem falando que tem tudo a ver com ele. Essa pessoa é o Rei das Estrelas. De repente o Rei das Estrelas aparece nas suas costas. Sabe que o garoto não é tão idiota assim? Ele é o Guardião Estelar Rank S, ex-Rei das Estrelas Long Ming. Perguntando se ele não está morto, responde que sim, o seu corpo está morto. Mas o homem comenta que sua alma está bem fraca, ninguém além dele pode vê-lo. Su está bem irritado porque trouxe ele para esse mundo horrível e também colocou sua própria alma no corpo do garoto. Então pergunta para saber se quer roubar o seu corpo. Ambos começam a se encarar, mas ele comenta que não tem interesse nenhum em coisas assim. Trouxe o garoto para o Palácio Estelar apenas para fazer um acordo. Perguntando para saber que acordo é esse, ele responde que deu o poder mais forte desse mundo. Permite que tenha dinheiro sem fins e direitos supremos, mas apenas herdar o trono palacelar. Também descobrir quem matou há 3 anos atrás, mas o garoto responde sem chance, mesmo sendo trazido para esse mundo sem seu acordo. Claro que teria que fazer um jeito para fazê-lo obedecer. Gostaria de saber o que ele fez. O homem sabe que ele é mais perto do que pensou. Colocou uma maldição no corpo do garoto. Se fizer o que disse, a maldição irá desfazer. A maldição é toda vez que tiver uma ereção. Ele vai sentir a maior dor do mundo. E se caso recusar, será apenas mais um nesse mundo, cheio de doença, depois de 10 minutos de sofrimento. Eu acho que ele vai mudar de ideia. Mesmo assim, ele não acredita que o Rei das Estrelas iria usar métodos tão sujos assim para ameaçar uma pessoa. Xing só quer uma garantia que vai obedecê-lo. Su pergunta para saber o motivo que é ele. É apenas um cara comum, deveria ter escolhido alguém melhor para sua vingança. Homem sabe que o garoto está certo. Por causa da sua doença, ele era apenas um cara comum, como se fosse um papel. Ele realmente é a melhor escolha para tudo isso, deu uma nova vida para o garoto. Su fica realmente grato por tudo isso, por ter dado uma nova chance de viver, mas é uma pessoa e não uma ferramenta para o plano de vingança. Achando o garoto interessante, realmente o subestimou. Mas a garota estava ouvindo tudo que ele conversou sozinho a noite toda. Perto de dormir, o garoto fica se lembrando da maldição ativa e fica se perguntando se vai conseguir acordar todo dia. De repente sua porta acaba sendo aberta e uma garota com uma submetralhadora aparece na sua frente. Ele fica tremendo de medo para saber o que está acontecendo e pergunta para o garoto se realmente ele é o herdeiro da escuridão eterna. Ao acordar, o garoto reclama que isso não é uma brincadeira, isso é uma arma de verdade, mandando o garoto ficar calado. Ela não é que nem a Zhao Pinger. Gostaria de ter certeza que ele não usou algum truque sujo e roubou as habilidades de Long Ming. Essa garota é irmã de Long Ming, sem relação sanguínea, é claro, Tia Bin Yang-Xiu. Perguntando para saber se ela é uma dessas guarda-costas, começa a dar diversos tiros no garoto, que não acerta nenhum. Começando a xingar a garota e pergunta se gostaria de matá-lo. Então ela quer saber tudo sobre Long Ming, caso contrário vai acabar falecendo no local. Se ele realmente não morreu, a alma do homem deve estar no seu corpo. Ele pede para que se acalme um pouco, se os inimigos dele souberem, vai acabar falecendo. Indo para abraçar o garoto, quer que não entenda errado. Ele é apenas Su Xiaobao e não Long Ming. Se realmente quiser agradar, quer que o leve em um lugar amanhã à noite. Ao chegar na boate, ela pede para que todo mundo fique do lado de fora, que tá todo mundo reservado. E se caso não quiserem morrer, é para sair do local. Mas a mente da garota, se caso mandar fazer isso novamente algum dia, vai definitivamente matar o garoto. Perguntando se ele é novo no local, pede para que se acalme um pouco, porque tem várias garotas totosas querendo dar em cima do mesmo. Todas elas percebem que ele está bem nervoso e não vão morder o garoto, mas a mente dele, se caso ficar com tesão, vai sentir muita dor. Se caso quiser escapar do controle de Long Ming, vai precisar se acostumar com a maldição. Pedindo para que tenha um pouco mais de paciência, dá aquela sopradinha no ouvido do garoto, e não aguenta mais de tanta dor, então sai correndo. A garota nota que parece até que ele morreu depois de ver garotas totosas, e acha que ele dá ré no kibe. Mas o garoto responde que ela não está entendendo, e está lutando contra si mesmo seu destino. Na mente do garoto, ele está xingando bastante Long Ming, ele realmente pensou uma maldição mortal para um homem. Voltando para casa, vão aparecer o Guardião das Estrelas em breve, então precisa se preparar o quanto antes. Mas ele não entende o motivo que tem que fazer algo assim. Não vai proteger os portões. Se tornar o Guardião das Estrelas é um dos requisitos para receber o trono. Perguntando se ele mudou de ideia, apenas bebeu água demais e precisa mijar.
Indo para um beco, de repente aparece uma caveira com dentes. Tacando para longe essa coisa feia, essa aberração tremenda, de repente surge uma ainda maior. E esse é um caçador de nível demônio, devorador. A mente da garota fica se perguntando para saber o que houve com Long Ming, porque ele foi escolher um cara logo como aquele. Olhando para o lado, pergunta para saber o que está acontecendo, e nota que ele está desviando uma aberração gigante. Mas não entende como o caçador de nível demônio está aparecendo na cidade. Desviando, Su sabe que não é forte bastante. Perto de ser atacado, a garota o salva com diversos tiros. De repente, uma garota aparece do lado de cima e pede para que não fique se escondendo à toa, para conseguir trazer um caçador de nível demônio para dentro da cidade. Nunca pensei consegue fazer isso em todo o Palácio Estelar. É ela, tia de todos. Perguntando para saber se ela é esposa de Long Ming, ela explica que é uma dama abençoada do Palácio Estelar, a noiva dele. Ele deveria se casar com o Rei das Estrelas quando fizesse 20 anos, mas a mente dele jamais vai querer alguém assim. Ao descer em cima da criatura, acho que isso pode ser brincadeira, porque se casaria com alguém como esse garoto. Seu coração começa a bater até mais forte, e ela não entende como pode se casar com uma pessoa assim como ele. E o nome dessa garota é Dama Abençoada, pela Lua Azul, Mu Yun Yun. Ele se lembra que no passado ele havia se declarado para uma pessoa assim igual a ela, mas acabou sendo rejeitado e tratado como lixo. A chamando de Deus, perguntando quem ele está chamando de Deus, ataca o garoto. Enquanto isso, a menina fica se perguntando o motivo que tá falando tudo isso, ele deve ser maluco. Perguntando para saber se foi para esse mundo por sua causa. Ela quer que cale a boca e mete um tapão na cara do mesmo que sai voando para longe. A garotinha fala que ela teve muita coragem de atacar. Não é para pensar que não vai revidar porque só tia. Ela responde novamente não precisa se casar com ele se caso ele tivesse morto. E não entende porque se casaria com um homem que vai àquele tipo de lugar. Ela explica que não liga para tudo isso, ele foi escolhido por Long Ming, matar ele é como se estivesse matando o próprio Long Ming. De repente nas suas costas aparece aquela mesma criatura que a engole inteira. Mas não foi para matá-la, apenas para esperar um pouquinho enquanto a luta termina. Na mente da garota, isso foi acertado pelo seu golpe. Se já não estiver morto, deve estar quase lá, então quer acabar logo com isso. De repente ele aparece no local querendo pegar a garota e ela desvia com facilidade, e gostaria de saber como ele conseguiu revidar. Mas ele acha tudo isso uma pena que quase pegou a garota. Na mente da garota sabe que ele usou a escuridão eterna para absorver o impacto contra a parede. Ele só esteve nesse mundo por 2 dias e não entende como conseguiu chegar a esse nível. Su comenta que o ataque do garoto acabou acordando. Esteve deitado na cama de hospital durante 3 anos e nenhuma deusa veio visitá-lo, então não entende como iria para esse mundo junto com ele. Sabe que as duas são pessoas realmente muito parecidas. Ela pergunta para saber se realmente tem alguém que ele gosta, então é mais um motivo para não se casar com o garoto e ele deve morrer. Mas ele pede para que não entenda errado, isso já foi muito tempo atrás e já decidiu dela também e acabou de notar que não é o único herdeiro do trono para tudo isso. Ainda assim veio até ele e está por ciúmes por conta de ter ido ao bordel. Na verdade, acho que ela deve estar apaixonada. Perguntando se ele está de brincadeira, não entende o motivo que ele se apaixonar por ele. Ficando irritada, começa a ativar o seu poder e sai diversas criaturas debaixo do garoto para que possa comê-lo vivo, sendo espancada por essas mini criaturas. Ela acha que isso tudo deve ter acabado, os devoradores não deixarão nenhum pedaço do garoto. Se aproximando, ela não ia matar o garoto, mas quer que a culpa é si mesmo por conta disso. Mas ele consegue se levantar novamente e não entende o motivo de se culpar a si mesmo. Talvez devesse fazer isso mesmo. De repente, todos os caçadores acabaram sendo absorvidos. Ele não quer ser o Rei das Estrelas, só porque tem a habilidade do Long Ming e todo mundo quer isso à força e ninguém liga para o que sente. Já morreu uma vez e vai viver o máximo que conseguir. Ela percebe que esse cara é realmente bem estranho. Atrás da garota, finalmente aquela menina aparece. Ela está brava porque só tinha apenas aquela metralhadora, porque essa habilidade é muito forte e não consegue controlar direito. Alguém pode acabar morrendo se caso usar de forma séria. Na cabeça do garoto, ele fica se perguntando se ela é realmente forte. A garota também está incrédula com a situação. A mandíbula de um devorador adulto pesa mais de 2.000 kg. Ela ativou a habilidade de nível R, células fortalecidas. Mudar a constituição das suas células faz com que tenha força sobre-humana. Seu soco pode matar essa garota. Acertando o chão, ela consegue desviar por muito pouco, e na mente do garoto sabe que isso foi pura sorte. A menina sabe que essa garota já deve ser difícil de se lidar com essa habilidade surpreendente, não pode lutar contra eles. Vai usar o seu poder para que acabe com essa luta. A menina percebe que ela é realmente muito forte, então acaba ativando os olhos da Lua Azul. A habilidade do nível dos azuis é uma habilidade que pode controlar caçadores com mentalidade fraca, e também pode consumir o poder da Lua Azul para fazer coisas ainda mais fortes, até mesmo humanos podem ser controlados. De repente aparece uma garota com sua lâmina atacando a mesma, acertando em cheio. Pergunta para saber se está querendo matar Su, e se caso quiser fazer isso é só por cima do seu cadáver. Depois de fatiar a garota, Su consegue pegá-la no colo e pede para que aguente firme para não falecer.
Ao acordar, fica se perguntando para saber onde está. Percebe que seus ferimentos sumiram, mas foi cortado e lembra disso. Era como se fosse um demônio. Ela é tão assustadora que quase acabou se mijando. Seu peito ainda continua doendo bastante e não pode matar o garoto com ela por perto. Logo encontra ele conversando com aquela mesma garota. Sabe que ela esteve observando o tempo todo os dois. Ela explica toda a situação, como o guarda-costas da garota deve garantir a segurança a muitas pessoas que querem morto pelo palácio. E esse tempo todo ele acabou imaginando, se o assassino de Long Ming estiver por aí, precisa estar seguro, e também os outros dois herdeiros do trono. O mais influente do Palácio Estelar no momento é Dom Drácula e a irmã de Jong Ming, a Arcântia Long Yan. Eles também estão observando o garoto, se caso continuar gentil assim como está hoje, virão atrás do garoto. Mas ele sabe que não é fácil assim, não consegue suportar alguém morrendo e precisa sempre ajudar, porque ele já passou por aquela situação. Ela lembra quem o salvou foi Su. Se não fosse por essa espadachim, teria o matado, mas ainda assim ele a salvou e fica com aquele sorrisinho corado. E não entende o que ele quer. Mesmo não estando interessado no trono, não pode deixar a sua esposa morrer, então quer que ela continue viva. Ela fica bem assustada e bate na porta e nota que ela acordou. Fica perguntando para saber quem é a esposa do mesmo. Além disso, nunca vai se casar com o mesmo. O garoto quase morre com essas palavras terríveis e fica com uma cara de bunda. Mas a garota fala se caso querer matá-la novamente, sacando a sua arma, vai usar essa espada e cortar a sua cabeça. O garoto percebe que ela está bastante assustada graças àquele ataque. Sabe que se caso ficar perto do garoto precisa pensar em alguma coisa e acaba pulando com seu pássaro negro. Na mente do garoto percebe que aquilo também é um caçador dela. A fórmula completa é diferente da outra. É um pássaro gigante que dá medo em todo mundo. O demônio pede para que não desrespeitem a dama abençoada. Esse é o caçador de nível demônio, pássaro negro. A garota explica que ele consegue entender a linguagem humana, é um caçador de nível demônio, e matá-lo será bastante divertido. A garota pergunta se ele realmente quer se casar com a mesma, está realmente falando sobre o casamento. Outras pessoas não podem interferir nisso tudo, e na mente do garoto sabe que ela gostaria que Kim saísse do local, para assim matar o homem. Su pede para que se afaste porque vai conversar com a garota. Fala que está tudo bem, se ela fosse fazer algo não teria saído da casa. Mas ela pede apenas para que não ocupe se caso falecer. Ele responde está tudo bem, não vai morrer tão facilmente assim. Perguntando para saber o que ela quer, admite que ele não é tão ruim assim, mas não muda o fato de estar usando a escuridão eterna para deixar de ser um Zé Ninguém. Ele fica irritado porque os pais dela não deram educação nenhuma, sempre as palavras dela machucam bastante, e dentro de um mês ela promete que vai acontecer uma competição de Guardiões das Estrelas, e se caso ele conseguir vencer esse torneio será a noiva dele. Mas ele não entende que competição é essa. Ele lembra que Yang Xiu falou disso antes e pergunta para saber o que é isso. Nas lutas contra os caçadores, Guardiões das Estrelas irão morrer. Haverá 2 rodadas para escolher pessoas adequadas para tomar o lugar dos guardiões que faleceram. Sempre existem 72 guardiões para proteger os humanos. E se caso derrotar, então realmente vão se casar. Mas ela gostaria que ele nem pensasse nisso tudo. Se tornar o Guardião das Estrelas é só um requisito básico para ser herdeiro do trono. O casamento só acontecerá com o Rei das Estrelas, o guardião mais forte de Rank S. O herói que cuida do Palácio Estelar. Ele era esse tipo de homem para a garota, ela é completamente caidinha pelo mesmo, e o garoto é apenas uma mosca comparado ao mesmo. Então pede para que não diga não. Na mente do mesmo, porque aquele cara tinha um cabelo branco e nem era tão bonito assim. As garotas realmente preferem pessoas com cabelo branco, mas ela esqueceu de dizer, os que falharem na primeira rodada não poderão participar outra vez. Para ele, isso significa que perder, sua chance de trono chegará ao fim. Perguntando se ainda quer participar, responde que sim. Um mês depois, enfim chegou o dia do torneio, de repente o garoto aparece percebendo que esse clima é realmente tenso, e é essa arena sagrada, e nos é apresentado finalmente a arena sagrada. Ele percebe que tem muitos competidores, eles são muito fortes e realmente quer experimentar cada um para que possam lutar. O sangue infernal em seu corpo está preso a ferver, tem uma grande missão pela frente, o nome desse garoto é Mafugio Vila Machudan. Ao entrar no local, com certeza essa arena é digna de tudo, de conhecer a força dos seus punhos. Ao entrar no local, de repente o garoto acaba sendo chutado. O homem ordena para que ninguém toque suas mãos nele e o chama de lixo. O garoto pergunta o motivo que empurrou dessa forma, não estava falando sério quando mencionou mesmo. Todo mundo percebe que as brigas já começaram bem antes da seleção inicial, e achei isso realmente muito interessante. Ativando seu punho agora vai ver com quem está se mexendo. Ativando sua mão de gelo, percebe que realmente esse homem não passa de um lixo, além de ser chato. Congelando o garoto na frente de todo mundo, geral fica bem impressionado com essa habilidade. Esse golpe acaba sendo muito cruel, o garoto só tinha encostado nele e não tem motivo para tudo isso. Essa habilidade elemental de gelo deve ser nível SSR, justamente com essa crueldade normal.
Você não está enganado, ele deve ser o guardião de nível S, nível 10, filho da família Long. Ele também acaba sendo sobrinho do Long Ming, Long Enyang, o devorador de almas. Todo mundo fica completamente apaixonadinha pelo mesmo por conta de ele ser um garanhão e ter o cabelo branco. Tocando no homem, percebe que ele é realmente muito forte. Geral pede para que não encoste jamais nesse homem, ele não passa de um caipira doido. O Neymar, depois do K9, fala que esse cara deve ser da Vila Majudan. Ele é um lutador insano, ele matou dezenas de caçadores no ano passado. Ativando a sua habilidade, também tem um poder elemental de nível SSR. E pergunta se gosta de lutar. O homem está cada vez mais irritado e pede para que tire a mão dos seus ombros. De repente, uma das guardiãs pede para que todo mundo cale a boca. Todos estão cheios de energia para gastar. Pede para que esperem logo a seleção começar. E terão bastante tempo para lutarem quanto tempo quiser. Essa garota é a juíza seletiva da guarda do Palácio Celestial, Rank A, raposa de 9 caudas e Qian. Homem quer que não leve a mal, só estava querendo cumprimentar o garoto. Limpando seu ombro, chama todo mundo de vândalo, mas o garoto gostaria de saber se aquele homem que herdou a escuridão infinita realmente vai aparecer no local. Os garotos elogiam Qian porque ela impediu os homens, senão ia sobrar para todo mundo. Dois supernovados com habilidade de nível SSR provavelmente não terão chance contra eles. A garota fala para todos que vai começar em breve, vai esperar Kabul. De repente, aquela mesma garota aparece no local, pedindo para que espere um pouquinho porque Sushi Abai ainda não apareceu no local. Na mente do homem, sabe quem é essa garota? A dama abençoada pela lua azul. Pergunta para saber se ela também veio pelo sul. Qian pergunta para saber se aquele garoto obteve realmente escuridão infinita. Ouviu dizer que ele derrotou Zhang Tiang de Rank C com muita facilidade. Será mais interessante se ele estiver nessa seleção. Só vai conseguir esperar o garoto por mais 5 minutos. Com 5 minutos depois, realmente parece que aquele moleque ficou com medo de ir. Com certeza ele só conseguiu a habilidade do Long Ming por pura sorte. A seleção para novos guardiões é um lugar para pessoas habilidades de verdade. Ele está admitindo que não tem nada para oferecer. Todo mundo começa a xingar o garoto como se não fosse nada, e fica se perguntando se mentiu para ela. Mas ao olhar para o lado, nota que ele realmente cumpriu sua promessa. E o garoto aparece todo estiloso, só faltou as tatuagens, meu mano, para ser aquele cara break e cheio de totós aos lados. E percebe que tem muitas pessoas por ali, e nota que todo mundo não parece muito amigável. Eles ficam bastante bravos por conta dele ter esperado bastante tempo. Ele explica para todo mundo que essas meninas só vieram para trazê-lo no local. Jean-Pierre e ele serão os únicos participantes. Além disso, sozinha é capaz de acabar com todo mundo. A garota fica bem animadinha por conta dele ser uma pessoa bem debochada. Vai esperar os jogos começarem para ver como ele vai se sair e se realmente é candidato perfeito para ser seu noivo. Já que todo mundo está no local, Qian gostaria que parasse com a brincadeira e declara que a conferência de seleção dos Guardiões das Estrelas vai começar. Ao abrir um portal de repente, ela comenta que esse é um portal espacial. Todo mundo fica perguntando para saber o que é isso. Ela comenta as regras da seleção de vida será em 2 rodadas. As regras de primeira rodada são simples. Esse portal vai enviar todo mundo para áreas aleatórias fora da cidade. O que precisam fazer é ficar dentro dessa área limite durante 5 dias. Somente os sobreviventes poderão se classificar para a segunda rodada. Muitas pessoas acham que isso tudo é impossível, ainda serão enviados aleatoriamente para todo local. Se forem colocados em um covil de caçadores, definitivamente vão morrer. A garota não está nem aí para tudo isso, o dever dos Guardiões das Estrelas é proteger a corte até a morte. Se estão com medo, podem sair do local, assim ainda manterão o direito de participar da seleção no próximo ano. Muitas pessoas desistem e voltarão para o próximo ano. Ela percebe que parece que tem muita pessoa de elite agora, então pergunta para saber quem será o primeiro a entrar no portal. Ressu, todo estilão e marrudão, meu mano, decide primeiro. A sua futura noiva fica se perguntando para saber o que ele gostaria de fazer, e na mente da garota, Mao Wan definitivamente não é a única que vai tentar atacar nessa seleção. Se for o primeiro a atravessar, então poderá se acostumar com os terrenos antes deles. Essa é a vantagem que não pode desperdiçar. De repente, uma das suas subordinadas fala que ela está com mau pressentimento, mas ele pede para que não se preocupe. O primeiro objetivo depois de atravessar o portal é encontrar a garota do outro lado. Atravessando, todo mundo fica bem espantado, e na frente do mesmo aparece logo um demônio e sabe que é bastante azarado. Onde o garoto spawnou são as ruínas de Gonlong. Ele começa a falar que réis humanos como ousam entrar no seu território. Esse povo gigante é o caçador nível demônio, Lula gigante da montanha. Dando um tapa no garoto, consegue bloquear com facilidade, mas é uma pena que não tenha tempo para suas brincadeiras, já tem compromisso marcado com a Pinger. Então precisa encontrá-lo o quanto antes. Já se deparou logo de cara com o nível demônio e sua sorte é realmente incrível. De repente começam diversos tentáculos e ele percebe o quão rápido essa criatura. Conseguindo desviar, pula para cima. E o povo sabe que mesmo ele seja habilidoso, ainda está no nível de humano, saindo correndo em cima do povo. Nota que esse cara é muito grande, se caso acertá-lo novamente, sua posição será exposta. Tem que decidir logo com apenas um golpe, partindo para cima, a cena muda para as garotas, se perguntando será que aquele pervertido está tudo bem. Se caso ele for eliminado, não vai conseguir chegar ao trono, por mais que a Pinger
estratégia boa. O sistema da competição foi alterado esse ano, ela não será capaz de garantir o avanço do garoto. Enquanto isso, a Xing Ling sabe que o Su realmente parece ser muito inocente, mas ele é muito mais esperto do que aparenta. Enquanto isso, a garota que porta uma minigun desde o dia em que chegou no Palácio Estelar, sempre seguindo rigorosamente o cronograma de ir para a cama às 10h30 e levantar às 7 horas, todos os dias fazendo 100 abdominais e sem flexões, sem agachamento e correndo 10 km, nunca parando mesmo com chuva ou vento forte. Parece que há uma grande energia no garoto. Se ele for parado por muito tempo, ele vai sentir como se estivesse sufocado até a morte. Ele é igual a ela. Voltando para a Su, ele não tem tempo para lutar. E acaba acertando mesmo que até seus olhos se esbugalham para frente, tomando um extremo choque. A energia está vazando daquela lula, e quando menos espera, aparece tudo demônio dentro daquela lula. Fica se perguntando o que é aquilo, percebeu que ela ainda não morreu. Ele está enviando algum tipo de sinal, deve estar tentando chamar os outros caçadores. Quando menos espera, algo aparece por todo lado e acaba sendo congelado. De repente, aquele mesmo homem aparece no local que o hospedeiro do caçador está pedindo por ajuda. Inicialmente, eles eram caçadores de nível humano, mas acabaram se tornando assim, depois de se alimentar de vários humanos. Perguntando quem é esse garoto, não tem um bom pressentimento sobre ele. Sabe que se caso não fosse ele, estaria cercado por caçadores agora. Su não tem tempo para brigar com ele, precisa encontrar Pingera o mais rápido possível. Saindo do local, de repente, começa a sentir uma aura estranha, e pergunta para saber o que raios ele quer. O garoto pergunta se ele sabe das regras dessa rodada. Precisa sobreviver durante 5 dias na área específica. Se quiser se classificar para a segunda rodada, isso significa que as regras permitem que os competidores matem outros competidores para que possam prosseguir. Su não sabe que competidores perigosos são esses, parece que está falando do garoto. Enquanto isso, na Floresta do Nevoeiro, tem muitos demônios correndo atrás de uma pessoa. Não entende como pode ser tão azarado e conseguiu chegar no meio de um grupo de caçadores, mas ele acaba saindo da barreira, e a cena muda para Kiao, que conseguiu derrotar diversos dele, e gostaria de saber onde está seu mestre, tem que achá-lo logo. Andando, vendo o localizador que recebeu por ser uma participante que está na área, ele está dando um grande aviso, e ele disse que existe apenas uma regra nesse jogo, sobreviver por 5 dias em uma área marcada. Não pode seguir em frente, se caso sair da área, vai acabar sendo eliminada. Pulando de galho em galho, quer encontrar seu mestre. Ao chegar no local, de repente nas suas costas aparece um homem falando que pegou a mesma. Ela percebe que tem um fantasma seguindo e pergunta para saber o que ele quer. Descendo da árvore, agora ele tem certeza que ela realmente merece ser guarda-costas do Long Ming. Realmente percebeu sua presença e algo impressionante. Ela responde que foi desde o começo e pergunta o que ele quer. Ele responde que é o mestre da garota, Su. Algumas pessoas querem acabar com a vida dele. Agora gostaria que levasse até o garoto. Essa pessoa é chamada como o deus da eletricidade, Liu Yi. Mas ela responde que nem sonhando. Ele começa a usar seu campo gravitacional, mas ele percebe que realmente ela tem esse poder, mas é muito fraco. A cena volta para Su, que o homem percebe que o jeito que ele está agora nem dá para ser o seu oponente. Mas a mente do garoto é que ele realmente é muito prepotente e bem arrogante. Mas ele quer que não fique nervoso, só veio dar um aviso para o mesmo, e fica se perguntando que aviso é esse, e quer que faça o melhor para sobreviver. Não sabendo o que ele quer dizer com isso, algumas pessoas querem o mesmo morto e dá logo essa dica. Ele sabe que muitas pessoas o querem morto, mas ele ainda não entendeu sobre isso. Descobriu isso quando Yu Yuel anunciou as regras. As regras dessa vez são diferentes das edições anteriores. O objetivo de mudar a regra é apenas matar o garoto. Aqueles que são capazes de mudar as regras não são pessoas comuns. Se quiser recuperar a posição do Palácio Estelar, vai precisar sobreviver à primeira rodada. Ele gostaria de saber quem realmente é esse cara. Sentindo uma pontada, pergunta para saber o que é isso, e vem naquela direção. De repente, ambos estão lutando com o poder da eletricidade, e a garota acaba sendo jogada para longe, ficando bastante machucada. Na sua frente, não imaginava que ele fosse tão forte assim. Ele até mesmo está usando choques elétricos para prevenir o corpo de ser afetado pela gravidade. Pelos registros, ele é apenas um veterano, não deveria ser tão forte assim. Ele é muito perigoso e não pode deixar encontrar seu mestre de forma alguma. Ele aparece na sua frente já que não quer levá-lo para seu mestre, então vai atraí-lo com seu corpo. Mas ela não vai deixar encostar um fio de cabelo no seu mestre. E quando menos espera, aparece um grupo de pessoas na frente de Su. Eles comentam que não é para o garoto estar falando merda. Acontece que os três foram teleportados para esse local. Esse garoto é muito azarado por ter encontrado todo mundo ali, mas ele atropela todo mundo como se fosse nada e está atrás de Pingera. Sabe que ela deve estar em perigo, enquanto isso a Pingera está em um estado deplorável. Mesmo tentando ajudar o seu mestre, sabe que não é capaz por ser muito fraca. Mas o homem não entende porque a mulher tão linda como ela está seguindo aquele garoto. Mas é uma pena e vai acabar com a garota. Quando menos espera, acaba recebendo uma joelhada no pescoço e sendo jogado para longe. O homem acaba sendo preso na pedra e chegou bem na hora exata.
Ele pede desculpas e foi tudo a sua culpa, por isso ela está bastante machucada, mas ela fala que é só apenas um arranhão e vai ficar bem depois de descansar um pouco e não precisa se preocupar. Ela sabe que falhou como guarda-costas em proteger o seu mestre, ao invés disso teve que protegê-la. Ela que deveria estar pedindo desculpas agora. A propósito, sabe que essa floresta é migrante e como a encontrou desse jeito? Ele responde que talvez não acredite, mas pode sentir quando está em perigo, pode até mesmo sentir onde ela está. Não se perguntando o que é isso na sua mente, não sabia que ele tinha esse tipo de habilidade. Enquanto isso, aquele mesmo homem tá vindo uma forte neblina e um vento forte, entregando o casaco para a garota, quer que ela descanse um pouco, e vai ficar a vigiando e proteger a garota a noite inteira. Ela não entende como assim. Sabe que cuidou de tudo durante os últimos meses, ainda por cima acabou se machucando por culpa do garoto. Agora quer que deixe as coisas com ele, e agradece o homem por ser tão gentil assim. De repente aparece diversas plantas nas costas dele e consegue bloquear com facilidade. Ele estava imaginando que ainda não tinha absorvido a energia desse homem, então só estava fingindo de morto. Mas a mente do mesmo, se não fosse pela poção do caçador, já teria morrido nesse local. Mas sabe que não vai ser tão fácil assim matá-lo. Ele absorveu a energia do guarda de rank número 1, Zhang Teng. Mas com o crescimento dele desse mês, é possível que ele até mesmo alcance um rank B. O chamando de maldito e canalha começa a aparecer diversas coisas na sua costa, e sente muito por estar ali, vai acabar com a vida do mesmo. Enquanto isso, na mente de Su não entende o que está acontecendo. O homem responde que é sua forma final, a carapaça dura de um caçador somado aos poderosos relâmpagos de nível SS. Agora está no ápice do seu poder do rank B. Ele vai morrer nesse local, pedindo para que cale a boca, dá um soco na cara do rapaz e pede para que voe longe, e assim colocando a sua cabeça ao chão. Se ele for realmente o rank B, ele é péssimo. Na mente do homem, sabe que esse é o terrível poder da escuridão eterna. Perdeu tanta energia em um piscar de olho. Deve ser porque ele consegue controlar a escuridão eterna com tanta maestria. Tudo isso há apenas um mês. Pergunta se realmente fracassou na missão. No passado, o homem pergunta para saber se ele tinha certeza disso. A poção de caçador ainda está na fase experimental. O efeito dela não é nada estável e isso pode colocar a vida do paciente em risco. O objeto número 1 tem uma forte rejeição. Sua frequência cardíaca ultrapassou 210 batimentos por minuto. Pergunta se deve terminar o experimento, mas ele não quer que pare. A cena muda para ele em uma sala que, embora tenha sobrevivido ao experimento, a taxa de integração entre as células e as dos caçadores ainda não é o suficiente. Ele acabou de receber a cápsula dura dos caçadores, mas ainda não despertou a segunda habilidade. No final das contas, isso foi um fracasso. Para criar um caçador artificial com habilidade dupla, ainda precisa de uma coisa: o corpo do Su e o cristal da escuridão eterna. Voltando para o tempo atual, ele tem algumas perguntas para fazer ao mesmo, como que consegue transformar em caçador e consegue manter a sua consciência mental. Gostaria de saber também quem é o chefe por trás disso, quais são os objetivos e quer que conte tudo, mas ele jamais vai dizer algo assim. De acordo com seus cálculos, nunca será capaz de derrotar, porque o crescimento do mesmo é tão maior do que o esperado. Ele responde apenas porque tem muito talento e começa a ver ainda mais. O homem percebe que realmente está com bastante raios e trovões. Pergunta para saber se sabe como usar e se formam nessas áreas. A carga elétrica se atrai com a carga negativa das nuvens. Essa reação resulta em uma descarga. De repente, a garota aparece nas costas do mesmo pedindo para que tome cuidado e assim pula na frente. Ela acaba recebendo um golpe que era do mesmo e cai torrada no chão. O garoto fica o tempo todo com a mente pesada. O homem responde que queria a carga negativa suficiente para atrair um relâmpago é muito fácil para ele. Essa garota estava disposta até a morrer por ele. Mesmo com isso, tinha interrompido seu plano, mas agora usar esse dom for suficiente, até mesmo Deus até ajudando. Pergunta se acha que ainda pode vencê-lo, mas o garoto está irritado e não sabe como usa fazer isso com Pinger. Ativando seu poder, fala que ele vai pagar com a sua vida. Pedindo para que morra, ataca o garoto e causa muitos ferimentos, mas só que não esperava que ele ia pular na frente e dar um soco na cara do mesmo e fazê-lo voar para longe. Colocando a cara do homem no chão, acaba enfincando na terra. E não importa quem seja, também não importa quem seja por trás disso, vai acabar com um por um. Vai ser olho por olho e dente por dente, mas de repente ele acaba caindo duro no chão por conta de ter usado muita energia. Ele lembra da garota que sempre oferecia as coisas para o mesmo. Essas cerimônias de seleção são muito perigosas e pergunta se tem certeza que gostaria de participar, mas ele não entende o motivo que está perguntando tudo isso. Ainda mais, todas elas queriam que ele participasse. Como guarda-costas sim queria que ele participasse, mas como amiga do mesmo, que era apenas protegê-lo do perigo. Mas a mente do garoto achou esse tempo todo que só consideravam ele como ferramenta de vingança do Long Ming. Ela sabe que não faz parte da Guarda Estelar, então também pode se inscrever na seleção, então vai junto com ele, e pede para que não fique tão preocupada. A cena muda para a garota que está conversando com o velho do experimento, e explica para o homem que perderam o sinal de vida do Liu Yi.
Com a força que ele tem, é impossível que ele tenha perdido para aquele garoto, e pergunta para saber se a informação estava errada. O velhote comenta que talvez devem ter deixado passar alguma coisa, por trás dele deve haver alguma especialidade que ainda não viram. A garota pergunta que especialidade seria essa, o grupo não é só ele aquela guarda-costas mimada, mas isso não é algo para ser considerado, ainda faltam 4 dias de seleção. Fala que ela deve agressar e resgatar o corpo do Ryui. A cena volta para a futura esposa do garoto. Na mente dela para aproveitar tudo isso e matá-lo para assim encerrar seu casamento, vendo que ele está desprovido, sabe que não é só culpa e o destino do mesmo, mas ela acaba enficando seu braço no corpo de uma criatura. De repente aparecem muitos caçadores que sentiram o cheiro de sangue e não conseguem atacar o garoto agora, tem que esperar um pouco, saindo derrotando diversos deles, não importa quantos caçadores de nível aparecerem, vai derrotar todos, e quando menos espera aparece uma criatura gigantesca, ele fica chamando a garota de verme insolente, como ousa assassinar seus servos. Esse caçador é de nível demônio, juiz. Dando um soco no chão, ela consegue desviar com facilidade e voltar para atacar o homem, que com seu braço de ferro consegue tacá-la para longe, e fala que esses humanos insignificantes da usam desafiar uma divindade. Na mente da garota, caçadores são classificados de acordo com o número de pessoas que devoram. Comer 100 pessoas faz com que evoluam do nível humano para o nível fantasma, mas a força desse cara parece ser muito maior do que de nível fantasma. Fica se perguntando, será que comeu 1000 pessoas e se tornou um caçador de nível demônio? Ele fala apenas pena de morte, pena de morte e pena de morte, e agora vai ser execução da garota. E sabe que com esse golpe vai atingir aqueles dois. Dando diversos socos no chão, ela consegue desviar o golpe com facilidade e sabe que a execução foi um sucesso. E pergunta para saber o que houve, o castigo da divindade deve ter sido anulado. De repente aparece um rinoceronte de uma forma bem estranha. Por sua sorte, os rinocerontes ficam animados à medida que apanha, não esperava que ele fosse tão útil assim. Os dois ainda vivos não pode deixá-lo sozinho, já que Su salvou uma vez vai ter que retribuir esse favor.